Quer ver uma frase célebre de uma líder consagrada do feminismo? Por que essa senhora e outros acéfalos da vanguarda intelectual encontram tanto escoro na sociedade? Vocês sabiam que ela colocou em prática uma tentativa de homicídio contra o Andy Warhol? Esse cara aqui, ó, e outros dois homens presentes na ocasião? Que de 3 tiros um acertou o Andy, que ela foi sentenciada a apenas 3 anos no hospital psiquiátrico? Olha aí o abrandamento opressor contra a pobre mulher indefesa, hein? A gente sabe que o comportamento de uma pessoa dificilmente escapa da conclusão do pensamento crítico, mas a gente vai considerar apenas as teorias para observar o nível doentio por onde passeiam pseudo-intelectuais assim. Vocês sabem aquela palavrinha maldita do dicionário da língua portuguesa? Aquela com a semântica mais pesada que o vocábulo demônio proferido no pentagrama à meia-noite? Essa daqui, ó. Essa palavrinha ela agrega tanta carga negativa que faz de você algo mais indesejado que esse cara aqui, ó. E algumas intelectuais mais iluminadas vão usar a biologia para teorizar isso, dizendo que não só a cultura é um fator determinante, mas também a genética. Esse discurso ele não tem só essa aparência feia, eugenista, não, tá? Ele se manifesta em camadas sutis de uma engenharia social que é aplaudida como solução viável e necessária. Você sabe do que eu tô falando? Isso aqui, ó. É aí que um desconforto real começa a subtrair homens e meninos. A equação social feminista ela não encerra uma solução. Ela não beira o mínimo de consistência para se sustentar como uma explicação do que está acontecendo e como uma proposta de melhora. Isso acontece porque os departamentos sociais eles têm o péssimo hábito de coletivizar culpas. E acertos também. Acertos individuais são coletivizados também. Quer dizer, eles nivelam rebanhos. Eles catalogam causas e efeitos com uma afetação heróica do bom promotor da paz e da convivência. Eles fazem um catálogo com um monte de caricaturas, de signos estereotipados, que estão ali prontamente acessíveis para o roteiro das suas acusações. E o perigo se estende desde instâncias judiciais de falsas acusações de estupro, alienações parentais, interações sociais diversas como relacionamentos afetivos, ambiente de trabalho, escola, faculdade, etc. Daí surge o termo MGTOW. Então por que o termo MGTOW ele assume tanta reflexão sobre isso? Vamos lá. Eu diria que o termo MGTOW ele é um prefixo de automanutenção, de autoestima, de amor próprio, algo assim, sabe? O feminismo, ele irradia culpabilização e sentenciamento coletivo. Ele é a premissa da vitimização em grupo, da luta contra um gênero e sacralização do outro, da emasculação do homem, porque o amparo cultural desse monstro ocidental, cis, hétero, branco, patriarcal, ele não só é permissivo com machismo oneroso, e oneroso aqui é pleonástico, né? Mas também ele incentiva e promove o machismo, que é todo mal espalhado na civilização. E esse mal ele jorra da fonte cromossômica Y, de modo que desconstruir esses impulsos é a promessa do paraíso na manhã de um novo mundo. E eles fazem isso com uma confusão doida sobre geneticismo, condicionamento cultural, aquele papo de tábula rasa e coisas do tipo. Então, esse jurássico patriarcado misógino, ele oprime mulheres e beneficia homens. Daí eu pergunto pra você, cadê o seu quinhão príncipe dinástico do patriarcado? Onde tá? Por que uma estrutura elaborada para favorecer resultaria cargas tão onerosas a seus autores? Quer dizer, os meninos compõem o maior índice estatístico de evasão escolar, taxas de suicídio, os homens ocupam as vagas insalubres de emprego, compõem também maior número de desabrigados, morrem mais cedo, se afundam num limbo de desencorajamentos e depreciações,
e as higienizadoras eugênicas sociais ostentam o orgulho da luta contra o espantalho que não existe. Essa agenda, ela dialoga com o mais mesquinho insumo psicológico do núcleo feminino, que é o capricho imediatista, o sotaque infantil sobre liberdade, empoderamento, autoafirmação constante, argumentos oblíquos que estendem sua adolescência até os 40, 50 anos ou mais. É um sofisma frágil do bônus sem o ônus, no que você faz, no que você empreende, no que você escolhe, no que você decide para sua vida. E o MGTOW vai refletir sobre tudo isso. Ele sabe que mesmo as mulheres que não afirmam o feminismo se valem dele, que seu esforço interativo e seu sacrifício estão fadados a não serem recompensados e a serem subtraídos diante de rampantes mimados da garotinha. Ele sabe que essa estruturação tornou as mulheres insuportáveis, mimadas, e ainda alerta para um perigo real de distorções amparadas em leis que as favorecem, tanto criminais, matrimoniais, parentais. Quer dizer, conectar-se representa um risco iminente de subtração financeira, psicológica ou pessoal. O que está rolando aí é uma espécie de atrofiamento psicológico da interação do homem com o mundo. A autoestima dele é revertida à autodesconstrução constante, vigilância cultural full-time e castração comportamental, castração da sua herança maldita. Eu quero preparar um vídeo especificamente para falar sobre predisposição biológica, predisposição comportamental, mas para esse vídeo eu acho que vale uma pequena referenciação ou contextualização para a gente entender um pouco mais sobre a intenção dessas teorias, desses departamentos sociais e a incompatibilidade das propostas que eles trazem. Vamos lá. As meninas, em conjunto, elas não se inclinam tanto para atividades de desbravamentos, aventuras que envolvam desafios físicos, por exemplo, alturas, obstáculos, confrontos com a natureza, provas de força e resistência. Aí você vai me dizer, mas e manifestações de competências físicas como essas? Reiterando, como eu disse, é preciso pontuar manifestações isoladas, manifestações individuais, de manifestações coletivas, enquanto espécie, não enquanto indivíduo. É claro que existem também meninos com manifestações isoladas que escapam da inclinação para a competitividade constante. O que prevalece em grupo são manifestações que atestam esses legados biológicos, vamos dizer assim, essas inquietações peculiares de um gênero e sua identificação de arquétipos. Se não fosse isso, por exemplo, a esmagadora propaganda, da década de 80 ou 90 não apostaria seus recursos em imagens que explorassem tanto behavior competitivo entre meninos. E a publicidade de hoje, ela, num esforço nulo, ela tenta endereçar novas tendências sob a ótica da tábula rasa, que confere ao comportamento um caráter de cultura e não de espontaneidade de um gênero. De certa forma, eu admito também que a influência cultural na manifestação de comportamento, ela existe. Mas não é a cultura que molda a inclinação, a predisposição. É a inclinação que molda a cultura. As pessoas, elas se organizam em grupos exatamente pelo parentesco psicológico que elas trazem. E isso na infância, na puberdade, é bem mais caricaturado. E não aponta um erro a ser corrigido.
É só uma constatação mesmo que pede pedagogias de exercício comum e saudável, com estímulos e olhares que atendam a essas inquietações. Os meninos quase sempre se organizam com propostas de desafios entre si, seja com um videogame, provas de força física, habilidade de combate, obstáculos. Parece razoável considerar que uma política social que ignore isso seja prejudicial à formação deles, que pode ocasionar uma incursão, uma experiência inacabada da infância e da adolescência, com realizações aprisionadas no nível feminino somente. Porque você acha que nessas atividades pedagógicas a aproximação que faz entre os gêneros é para os dois lados? Não! Os meninos são submetidos a práticas do que foi classificado como negativo para as meninas. Por exemplo, brincar de boneca, vestir saia, passar batom, emascular-se, né? A proposta é a seguinte: vamos brincar todo mundo de boneca e colocar avental, vamos brincar todo mundo de passar batom, de efeminar-se, né? A proposta não é o contrário. Vamos brincar todo mundo de escalar a montanha, de confrontar monstros espaciais. Não é isso. No final, nem as meninas têm a prática combativa e nem os meninos. Obviamente que o incentivo masculino combativo, a testosterona, nas meninas encontra algum fracasso na prática, né? Não se trata de subestimação. Uma menina pode superar desafios propostos de combate, mas será uma manifestação isolada diante das outras coleguinhas. Eu me lembro no prézinho de uma menina da sala que prendia as pernas num daqueles brinquedos de grade do parquinho e ela ficava suspensa, balançando, sem medo, com a cabeça para baixo. Foi ela que inaugurou a brincadeira, enquanto as outras meninas em grupo pegavam areia molhada e moldavam alimentos em postes de plástico ou empurravam carrinhos de bebê ou qualquer outra atividade menos perigosa, entre aspas. Os meninos ficaram em volta dessa garota, se desafiando para fazer o mesmo que ela. Alguns logo conseguiram, outros demoraram mais alguns dias, mas nenhuma menina mais, além dela, se desafiou para tanto. Nenhuma menina conseguiu fazer o mesmo que ela. Nem sequer se interessou, teve a inquietação, entende? Enquanto espécie, grupo, coletivamente falando, um gênero manifestou uma tendência mais do que o outro. E só uma manifestação isolada diferenciou de um grupo inteiro. Aí você vai me dizer que se aquelas meninas fossem incentivadas pelas professoras, elas em grupo topariam e majoritariamente realizariam com envolvimento o desafio que os meninos sem determinação nenhuma das professoras se agruparam e organizaram para fazer? Os meninos adoravam ela, as meninas odiavam ela. Sacaram? Na Noruega, os padrões que a modernidade assume na distribuição das profissões são mais parecidos com o que eles queriam combater do que com o pretendido nas políticas socioculturais. Há um afastamento gritante entre intenções de tarefas em homens e intenções de tarefas em mulheres. Naturalmente, o gráfico nas décadas demonstra mais inclinação para as coisas de meninos e coisas de meninas. É curioso isso? Quanto mais evoluída a psicologia empenhada por sociólogos modernos, há maior convergência de um gênero para o que acusavam como imposição cultural. As garotas elas não se interessam tanto por exatas e tecnologia. Claro, reiterando, há manifestações isoladas, mas coletivamente falando, não. Eu vou contar algo que eu observei na minha sala no curso de automação industrial. De uma turma de 40 alunos, 3 mulheres apenas entraram. Agora, isso aí foi por causa de uma cultura sexista? Eu diria que não. Num primeiro momento, quantas meninas trouxeram da adolescência um interesse vivo de se envolver com exatas? No segundo momento, quantas se inscreveram para o vestibular? No terceiro momento, quantas passaram no vestibular? Num quarto momento,
quantas prosseguiram dentro do curso até o fim? Então, dessas 3 que entraram, 2 existiram. E uma foi reprovada sem resultado mínimo para continuar o próximo e último módulo no que eu estou agora. Claro, outros meninos também desistiram, reprovaram, enquanto outros assumiram vagas remanescentes. Mas se você considerar em porcentagem, você vai ter que admitir que 100% das meninas, nesse caso, não desempenharam a proposta do curso, contra uma fração mínima de desistência entre os meninos. O curioso é que, num programa de estágio, essa última que foi reprovada, ela assumiu uma vaga de cota para mulher numa empresa aqui. Já era evidente o mau desempenho dela, comparado a tantos outros caras mais competentes da sala, mas mesmo assim a vaga foi para ela, que 4 meses depois foi reprovada. Não pôde nem continuar o curso, mesmo sendo apadrinhada pela direção, apadrinhada por professores e apadrinhada por políticas sociais. Eu acredito que essa situação ela envolva muitas variáveis, mais do que eu pude considerar nesse momento, fatores de inúmeras categorias. Mas essas garotas, elas poderiam ser manifestações isoladas de inclinação até o momento do vestibular. Depois desapareceram na multidão do mercado utilitário como meras manifestações coletivas de inclinação, de habilidade e competência. Se é a cultura que propulsiona o quadro de distribuição de cargos, por que modelos de equidade como a Noruega não viram florescer um novo espectro que assumisse 50% de participação para ambos os gêneros? Ou agrupamentos de um gênero em áreas que eram tidas como características para outro gênero. Predisposição biológica, propensão. Não é de se pensar que se são as mulheres, enquanto espécies que dão à luz, amamentam, se conectam no útero com o bebê, por que uma orquestração hereditária não as inquietaria para exercícios de comunicação que viabilizasse de maneira entranhada a manutenção da espécie, conferindo afeição para tarefas de cuidado e carinho maternal? Não é de se admirar que uma sublimação dessa disposição tenha adaptado a aptidão materna para cuidados com animais domésticos. Geralmente esse aqui, ó, ou little dogs humanizados ao nível infantil de um bebê. Bebê com roupinhas, lacinhos, consultas veterinárias, cosméticos e salões para cães. É isso que aconteceu. Trocaram bonecas por animais e, em última análise, trocaram bebês humanos e a realização da maternidade orgânica pela esquizofrenia transespécie, às avessas. Nesse caso, não se transformam em bichos, né? Mas transformam os bichos em humanos. E pior, sem o consentimento deles, né? Sem consultá-los. Bom, galera, por fim eu só quero salientar que homens e meninos, eles parecem tangenciar esse século. Eles não se reclinam nele. E que todas as manobras que eles vêm fazendo para se manterem caminhando e em pé são um exercício constante. E tudo isso suscita uma atenção. Mais conteúdos provavelmente vão surgir. Eu espero que o vídeo seja útil de alguma forma a vocês. E todos os materiais de apoio e consultas serão linkados abaixo na descrição. É isso aí, galera. Valeu. Falou.